Salmo 49, verso 15 é muito bonito e eu fiz uma tradução para compartilhar com vocês. Ela diz assim: mas Deus resgatará minha alma do Sheol, pois me tomará. E aqui é interessante te perceber as nuances poéticas desse verso tão simples. Primeiro, são duas linhas, e há um total desbalanço rítmico entre essas duas linhas, o que não é comum na poesia hebraica. Geralmente tem muito ritmo. A gente tem na primeira linha 4 palavras, né? No hebraico, obviamente. Deus resgatará minha alma do Sheol, no hebraico são 4 palavras. E na segunda linha, pois me tomará, no hebraico são 2 palavras. Então a gente tem esse desbalanço. A gente tem apenas 2 verbos, e os 2 verbos estão no modo cal incompleto, o que indica uma ação futura, uma ação que ainda vai se concretizar plenamente no futuro. E por fim, a gente tem uma elipse dupla, e isso eu achei fenomenal, porque isso também é raro. A gente tem uma elipse do sujeito, que é Deus, e a gente tem uma elipse do complemento. Porque na primeira linha, que está completa, a gente tem, mas Deus resgatará minha alma do Sheol. Ou seja, a gente tem o sujeito Deus, a gente tem o verbo resgatar e a gente tem um complemento, minha alma, da mão do Sheol. Então Deus vai me resgatar da mão do Sheol, o que dá também a ideia de uma personificação do Sheol. Sheol é a palavra que muitos usam para descrever uma espécie de inferno, o que na Bíblia hebraica não corresponde completamente à verdade. A ideia de Sheol é o lugar onde estão os mortos, e os mortos, como diz o texto bíblico, estão na terra. Eles são pó e ao pó eles voltam. Ou seja, Sheol é onde nós pisamos, por assim dizer. Além dessa ideia da elipse, porque na segunda linha a gente tem Deus me tomará, pois vai me tomar, ou seja, sem o sujeito Deus e sem o complemento da mão do Sheol, isso fortalece essa dinâmica de oposição entre Deus e o Sheol, entre Deus e o inferno. Ou seja, os ricos, aqueles que acumulam as coisas, eles estão na mão do Sheol, mas Deus vai resgatar o salmista da mão do Sheol, Deus vai tomar o salmista. E aqui os 2 verbos que estão em paralelo, o verbo padá e o verbo lacar. Padá significa resgatar e lacar significa tomar, eles têm um sentido interessante. Lacar a gente já viu ontem, mas padá é um verbo que traz um peso a esses 2 versinhos aqui no capítulo 49, verso 15. Ele basicamente tem uma referência jurídica, a ideia de legalidade, ou seja, haverá um resgate, ou seja, haverá um pagamento por alguma coisa que precisa ser resgatada. Ou seja, Deus vai pagar o preço. E essa dinâmica a gente encontra cumprida no Novo Testamento, quando Jesus paga o preço. Segundo o livro de Apocalipse, Cristo, ele pagou o preço do nosso resgate.